despertar com a vida, Espírito Santo. Eu te entrego tudo, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o meu amigo, preletor da noite, evangelista Rafael. Amém, graças e paz. Que Deus tenha misericórdia e abençoe vocês que vão me ouvir pelo segundo dia seguido. Vocês já estão conseguindo um galardão no céu por me aturar por 2 dias seguidos. Eu tenho pena às vezes lá da minha igreja que eles me aturam no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. Eu digo que nenhum povo vai ter um galardão maior no céu do que os membros lá da minha igreja, porque me ouvi 2 vezes. Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, e eu peço que você abra ou acompanhe a leitura, porque é um texto tão conhecido, que eu confesso que quando Deus me deu direção para trazer essa mensagem, eu relutei bastante, porque eu falei, Senhor, como pregar em cima desse texto? E nesses já 12 anos e meio de ministério, é a primeira vez que eu me deparo com esse desafio. Salmo 23. O salmo mais conhecido da Bíblia, da cristandade, até os ímpios, até aqueles que não são cristãos conhecem esse texto. E muitos conhecem ele como o Salmo do Pastor. Mas hoje eu quero pregar nessa noite sobre o pastor do Salmo. E eu peço que você leia. Infelizmente existem alguns textos na Bíblia que às vezes a gente conhece tão bem, que às vezes a gente dá até um certo desprezo, às vezes a gente passa direto, a gente lê de qualquer maneira, mas a palavra de Deus ela é tremenda, ela se renova. E nós devemos sempre ler com atenção, porque sempre brota algo novo de Deus para nós. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por desta noite, Senhor, pelo privilégio mais uma vez de estarmos na tua casa, na tua presença, para te louvar, para te adorar. Como bom é entoar louvores a ti, Senhor. Como é bom falar da tua grandeza, da tua majestade, Senhor. Que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Que tu és o cavaleiro que cavalga por nós, que nos guarda, que nos abençoa. Que tu és o Senhor soberano sobre toda a terra, Senhor. Tu estás acima de tudo e de todos, e a tua vontade sempre é estabelecida, Senhor. Por isso, fala conosco neste momento. Senhor, estamos aqui porque precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Estamos aqui reivindicando a promessa do Senhor Jesus, que disse: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. O mundo pode estar um caos, Senhor. Nós temos paz em ti. O mundo pode estar uma gritaria, uma confusão, mas nós ouvimos a tua doce, mansa e suave voz, que nos guia pelos teus caminhos, Senhor. Os teus caminhos que são maiores e melhores do que os nossos. Fala conosco, pois todos nós precisamos ouvir a tua voz. Que saiamos daqui nesta noite como os discípulos no caminho de Emaús, que iam conversando com o Mestre sem ter sido revelado ainda quem ele era. Até que Jesus se revelou, e quando Jesus se afastou deles, um virou para o outro e disse: o nosso coração não queimava no meio do caminho enquanto ele falava conosco? O nosso coração queime nesta noite ao ouvir a tua voz, Senhor. É o que te suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Davi começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E se a gente for recorrer ao original, ou se você ler em várias versões, algumas vão dizer: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta. E é interessante que é bem provável que esse salmo de Davi tenha sido escrito quando Davi já era rei. E é sempre importante a gente procurar saber o contexto, porque Davi tem muitos salmos maravilhosos que ele fala sobre confiança em Deus. Salmo 27, por exemplo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ainda que um exército me cerque, eu confiarei nele. Se a guerra estourar contra mim, nele eu descansarei. E você pensa, falar isso no palácio é muito fácil. Mas Davi escreveu esse salmo quando ele vivia como um fugitivo de Saul nas cavernas. Então é sempre bom a gente saber qual era o contexto, o que Davi estava vivendo quando ele escreveu os seus salmos. E esse salmo é bem provável que ele tenha escrito já no momento de descanso, depois de tantos anos fugindo de Saul. Depois de muitas das vezes dormir em cavernas sem água para beber, sem água para tomar banho. Muitas das vezes saindo fugitivo sem saber para onde ia e o que ia ter para comer. Agora Davi está no momento de bonança, mas ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, ou nada me faltará. Por quê? Um dos nomes de Deus que a gente encontra muito na Bíblia é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente. Davi está dizendo: se eu tenho o Senhor na minha vida, então nada vai me fazer falta. Davi não está dizendo que se o Senhor for nosso pastor, vai ter sempre um filé mignon ou um salmão na nossa mesa. Davi não está dizendo que se o Senhor for nosso pastor, a enfermidade nunca vai chegar na nossa casa. Tivemos tantos irmãos amados que adoeceram de Covid. Tivemos muitos irmãos amados e homens de Deus que partiram para a eternidade de Covid. Porque se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Eliseu morreu de uma enfermidade. Mas ainda assim, depois de morto, quando jogaram um corpo nos seus ossos, o homem tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Mas Eliseu morreu de uma enfermidade. O segredo do Senhor é meu pastor e nada me faltará está associado ao que Paulo vai nos ensinar em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual é o contexto de Paulo? Paulo estava onde quando ele escreveu a carta aos Filipenses? Na cadeia. E se você ler a carta de Filipenses, é 4 capítulos, você pode ler ela toda quando chegar na sua casa hoje à noite. A carta de Filipenses é conhecida pelos teólogos como a carta da alegria, porque Paulo em todo instante diz: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor. E Paulo está falando de alegria quando ele está preso. Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece, quando ele está agradecendo à igreja de Filipenses, que mandou donativos, sustento para Paulo, porque Paulo estava na cadeia. E Paulo diz: eu estou agradecendo a vocês, não pelo alimento ou pelo dinheiro, porque eu sei ter abundância como ter escassez. Eu sei ter fartura e comer muito como sei ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Se o Senhor for o teu pastor, meu amado, as coisas podem até faltar momentaneamente na sua vida, mas você não sentirá falta de nada, porque o Senhor será tudo para você. Porque, conforme diz o outro salmo, que é esse de Asaf: a quem tenho eu no céu além de ti? Não tenho outro bem além de ti. O Senhor precisa ser o nosso contentamento, o Senhor precisa ser a nossa alegria. Ainda que Ele nos abençoe tremendamente, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é generoso e nos abençoa. Por isso que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas não tem a ver com a situação dele. Quando ele estava na caverna com sede, mas quando ele estava no palácio se banqueteando, o Senhor ainda assim era tudo para ele. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males, querido. Porque existem homens ricos, quebrantados por Deus e que amam a Deus,
Assim como existe muito pobre avarento e que ama o dinheiro, porque amar o dinheiro não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você possui. O Senhor ser o nosso contentamento não tem a ver se temos muito ou se temos pouco. O Senhor ser a nossa maior alegria não tem a ver se quando você sair daqui por aquelas portas você pode ir no melhor restaurante de Cabo Frio ou se você vai para sua casa comer um arroz com ovo. O Senhor ser o teu pastor e você não sentir falta de nada não tem a ver se você tem uma família feliz, estruturada, ou se o teu casamento está em crise. Significa que tudo é nada comparado à grandeza, à majestade do nosso Deus e à comunhão que desfrutamos com Ele. É que o Senhor seja tudo para você, meu amado e minha amada, de maneira que nada mais importe. Porque não é assim que nós nos sentimos quando nós nos apaixonamos por alguém? Quando você se apaixona por alguém, você é correspondido e você começa a estar junto com aquela pessoa. Ou aqueles que gostam de ver série no Netflix, ou quando você faz algo que você tem prazer, as horas não parecem que viram minutos? O tempo passa e a gente não sente. A gente não para comer. Eu sempre falo, eu conheci a minha esposa pela internet, ela da Paraíba e eu do Rio. Virávamos à noite conversando pelo MSN. Começava às 10 horas da noite, quando eu ia olhar para o lado já estava amanhecendo o dia. Eu não sentia a hora passar. Eu não tinha fome, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu queria falar com ela o tempo todo. Que o Senhor seja esse prazer na nossa vida, de maneira que estar com Ele seja mais importante do que todas as outras coisas. E quem melhor do que Davi para fazer a analogia do Senhor é o meu pastor? Logo Davi, que foi pastor de ovelhas durante tantos anos na sua adolescência. E ele fala da relação dele com o Senhor como a relação de uma ovelha com um pastor. Você percebe? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Você vê que Davi aqui está fazendo uma analogia do pastor que cuida da sua ovelha. Ovelha precisa de pasto, ovelha precisa de águas tranquilas para beber, porque se for um rio agitado, a ovelha não bebe. Mas a maior relação de uma ovelha com um pastor que eu quero falar nessa noite é sobre a relação de dependência, irmãos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E se tem uma coisa que o homem tem odiado nos dias atuais, é depender. Todo mundo busca a sua independência financeira. Todo mundo se fala muito de independência emocional, sobre ser independente. As pessoas que falam, eu não gosto de depender de ninguém. Mas Davi fala sobre uma ovelha e o pastor. Se você for reparar o reino animal, você vai ver que todos os animais praticamente, eles possuem algum mecanismo de defesa quando são atacados. Alguns emitem um som feroz que assusta o inimigo. Outros são ágeis, rápidos. Outros se camuflam como camaleão. Outros têm o dom de correr rapidamente e se esconder. Mas você tem a ovelha. Qual é a capacidade e o poder que a ovelha tem de se defender de um ataque? Nenhum. Até o gambá tem um instinto de defesa, né? Às vezes o pessoal brinca que o gambá fede. O gambá não fede. Ele emite um odor quando ele se sente atacado para afastar o inimigo. O que é a ovelha? Um bicho baixinho, umas pernas fininhas, não emite som praticamente nenhum. A ovelha, ao ser atacada, ela não tem nenhum instinto para se proteger. Ela não faz absolutamente nada, ela começa a tremer e fica travada. É esse o instinto da ovelha, é esse o poder que a ovelha tem. A ovelha é totalmente dependente do pastor. Se o pastor não afugentar o inimigo, a ovelha se torna uma presa fácil. A ovelha não tem habilidades, querido, para se defender.
ela é totalmente dependente do seu pastor. Que nós aprendamos a ser totalmente dependentes da mão do nosso Deus sobre nós. Davi, irmãos, homem segundo o coração de Deus, Davi era totalmente dependente do Senhor. Totalmente. Davi nunca confiou no seu braço. É por isso que a primeira atitude de Davi como rei é trazer a arca do Senhor para Jerusalém. É por isso que Davi, quando vai lutar com Golias, Golias vira para Davi e diz: você acha que eu sou um cão para você vir com pau e pedra? Davi diz: tu vem contra mim com espada e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens ofendido. E o Senhor me dará a tua cabeça neste dia. E o que acontece? Golias cai ao chão, porque a confiança de Davi estava no Senhor e não no seu braço. Quando Saul diz: Davi, como é que tu vai lutar? Golias é um guerreiro desde a sua mocidade, 3 metros de altura. A couraça que Golias trazia no peito era o peso de Davi, querido. E o que Davi diz? Quando eu era pastor das ovelhas do meu pai, uma vez o lobo veio atacar a ovelha e eu tirei a ovelha da boca do lobo. Uma vez eu enfrentei um urso. O Senhor que me entregou o lobo e o urso também me entregará Golias nas minhas mãos. Aleluia. Mas Davi, uma coisa é você enfrentar um lobo, Davi, outra coisa é você enfrentar um gigante. Para Davi não, sabe por quê? Porque ele não confiava no seu poderio, na sua força, ele confiava no Senhor. Para Davi, o problema que ele ia enfrentar era independente, indiferente, porque a confiança dele não estava nele, mas em Deus. Davi se torna rei, os filisteus vêm contra Davi. O que Davi faz? Senhor, eu devo sair contra os filisteus? E Deus disse: vai. Davi foi e venceu. Os filisteus eram fregueses de carteirinha de Davi. Passou um tempo, os filisteus vieram de novo. O que Davi fez? Orou novamente ao Senhor: Senhor, eu devo sair? Davi nunca ia para uma guerra sem antes consultar o Senhor. É por isso que Davi vencia tudo, irmãos. Davi confiava inteiramente no Senhor. Davi era como uma ovelha sendo guiada pelo pastor, onde o pastor leva para onde ele quer. Irmão, Jesus disse que os filhos de Deus ouvem a voz e são levados para onde Deus quer, como o vento. Você tem sido guiado pela voz do Senhor? A gente canta tanto, a gente lê tanto o livro de Isaías, porque o seu nome será maravilhoso conselheiro. Qual foi a última vez que você pediu conselhos ao Senhor antes de tomar uma decisão na sua vida, meu querido? Você reclama tanto que bate cabeça, tudo que você vai fazer não dá certo. Você tem orado ao Senhor antes de tomar decisões? Jesus, o Filho de Deus, lê lá. Antes dele escolher os 12, ele passou a madrugada inteira em oração no monte, para então escolher os 12 discípulos. As multidões iam até Jesus e Jesus se retirava para ir para os lugares desertos para orar. Se Jesus precisou da oração, quanto mais nós precisamos orar, querido. Orar, pedir a direção de Deus, pedir a bênção de Deus, pedir para que Ele nos ilumine, porque Provérbios diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final é de morte. De morte. Se o pastor não quer a ovelha se perde, a ovelha some, a ovelha cai no rio, ela fica confusa, ela não sabe para onde ir. Nós devemos ser a ovelha que é guiada pelo pastor das nossas almas. Não é isso que Pedro diz quando aparecer Jesus, o supremo pastor das nossas almas? Jesus, o nosso pastor, o grande pastor. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor, querido? A gente tem reivindicado tantas promessas de Deus, muitas das vezes a gente reivindica coisas que nem Deus prometeu. Mas essa promessa tão gloriosa a gente não reivindica. João 10, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Elas não vão ouvir a voz do mercenário. Elas não vão ouvir a voz do lobo, porque as minhas ovelhas eu as conheço e elas me conhecem.
As minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Certa vez, 3 pastores de ovelhas se encontraram no campo, todos com cada um com seu respectivo rebanho. E quando eles se encontraram para descansar, as ovelhas se misturaram todas. E um jovenzinho olhando aquilo falou: e agora vai dar ruim na hora de ir embora. Porque quem vai saber qual ovelha é de quem? De repente se levanta o primeiro pastor e dá um berro e sai. E as suas ovelhas o seguem. O outro pastor dá um berro, se levanta e vai para outra direção e as suas ovelhas o seguem. E o outro pastor foi e as suas ovelhas o seguiram. Nenhuma se misturou, nenhuma se perdeu, porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Temos reconhecido a voz do Senhor ou temos sido guiados pelo engano do nosso coração? Tem sido guiado pela voz do Senhor ou você é aquele jovem que já encontrou o amor da sua vida, o presente de Deus 3 vezes em um mês? Tem gente que parece que serve um Deus que tem transtorno de bipolaridade, né? Porque Deus fala uma coisa completamente diferente com ela a cada dia. Pastor, me dá tal departamento, pastor, eu quero trabalhar nessa área. Deus falou comigo que o meu chamado é trabalhar com as crianças, pastor. Tá bom, irmã, vai lá. 2 meses depois vem a irmã chorando, com o cabelo em pé, dizendo: pastor, isso não é para mim não, pastor. Não, pastor, agora Deus falou comigo, agora eu vou trabalhar com os jovens, pastor. E depois não está certo também com os jovens. Porque não aprendeu a ouvir a voz do pastor, é guiado pelo seu coração. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quantas vezes você pensou que se você tivesse algo, você seria feliz? E se você tivesse aquilo que tanto te faltava, a tua vida ia mudar? E você conseguiu aquilo e viu que não era nada daquilo que você queria? Quantas vezes você escolheu um caminho dizendo: esse caminho vai dar certo, esse é o melhor caminho que eu posso seguir, esse caminho não tem como dar errado. E você seguiu. E você viu que tinha como dar errado. Porque você foi pelo engano do seu coração e não ouviu a voz do Senhor. Você conhece tão bem Salmo 23, você diz que o Senhor é o teu pastor, mas você não tem ouvido a voz do Senhor. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor, meu amado e minha amada? Qual foi? Qual foi a última vez que Deus te direcionou para tomar uma decisão de tal maneira que todo mundo foi contra e você disse: eu vou porque Deus falou? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão com convicção, de maneira que nada nessa terra podia tirar essa certeza de você? Qual foi a última vez que alguém falou para você: vai por esse caminho que vai dar certo, e todo mundo te incentivou, e Deus falou com você: não vai, e você parou e não foi? Davi pode nos ensinar isso, porque Davi viveu isso na pele. Lembra quando Davi estava fugindo de Saul na caverna e Saul entrou e adormeceu? Você lembra do que os amigos de Davi disseram para Davi? O Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, Davi. É hoje, Davi, que a perseguição acaba. É hoje, Davi. Estou contextualizando, conjecturando. É hoje, Davi, que você se torna rei. É hoje, Davi. Acabou o sofrimento, acabou a perseguição, acabou a humilhação. Olha Saul dormindo aos seus pés. É hoje, Davi. E a Bíblia diz que Saul pegou da sua espada e cortou a orla de Saul, mas isso lhe pesou mal no coração. E ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. A situação era favorável, os conselhos dos amigos de Davi eram favoráveis, mas Davi era um homem que ouvia a voz do seu pastor.
E ele esperou no Senhor, até que chegou o tempo em que Deus o colocou no trono, conforme lhe havia prometido. Aleluia! Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas, irmãos, quantas vezes nós estamos dispostos a ouvir e a esperar o tempo de Deus nas nossas vidas? Provérbios diz: a herança precipitada no fim não é boa. Quantas vezes Deus diz: espera, e a gente vai. Quantas vezes, querido? Talvez você entrou nessa noite decidido a tomar uma decisão e a fazer algo, e Deus tem falado para você: espera. Não é o tempo, não é o momento, não é do teu jeito. Não é do seu jeito, espera. Josué, homem de Deus, que assumiu o fardo de liderar o povo no lugar de Moisés, ele fez aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor. Vocês lembram dessa passagem? Deus mandou que quando o povo entrasse na terra que manava leite e mel, destruísse todas as nações ao redor, para que eles não fossem influenciados pela idolatria. O texto diz que os gibeonitas que moravam ali perto, sabendo disso, botaram roupas surradas, pães envelhecidos, aquela sandália que está indo para lá já, e vieram até Josué e falaram: nós somos uma nação distante daqui. Olha só a nossa sandália, olha a nossa roupa, olha esse pão, era tudo novinho quando a gente saiu da nossa terra. Faz uma aliança conosco, que você não vai nos destruir, que você vai nos abençoar. A Bíblia diz que Josué, os anciãos, olha os anciãos, os mais velhos, os mais sábios, olharam a roupa deles, olharam a situação e fizeram aliança e não consultaram ao Senhor. Quando eles entraram na terra e eles olharam, lá estavam os gibeonitas, aqueles que tinham feito aliança com eles. E devido à aliança que eles fizeram, eles não puderam destruir os gibeonitas. O tempo passou e o que Israel fez? Começou a cair no pecado da idolatria e da adoração aos outros deuses, até que veio a Síria e destruiu o reino do norte, e destruiu o reinado de Israel, o qual nunca mais se levantou. Porque uma decisão, uma aliança sem consultar o Senhor, destruiu o povo do Senhor. Uma decisão, querido, errada pode custar muito lá na frente. Amém? Os irmãos estão entendendo? Esse silêncio é maravilhoso, né? Jacó, me dá esse prato que você está preparando, que eu estou com fome, Jacó. Me vende primeiro a tua primogenitura. De que me serve a primogenitura agora que eu estou com fome? Me dá o prato. Só se você me jurar. E assim Esaú jurou, transferindo a bênção da primogenitura para Jacó. O texto acaba ali. Mas Hebreus vai dizer que Esaú depois buscou com lágrimas, mas não houve mais lugar de arrependimento para ele. Uma decisão impensada, um momento com fome, um momento de loucura, Esaú abriu mão da bênção da primogenitura. Hebreus vai dizer que depois ele buscou com lágrimas, com amargura, mas não houve mais lugar de arrependimento para ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mateus 11, 28, todos conhecem muito bem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sabe o que é interessante?
a gente faz umas divisões que Deus não faz. A gente separa a Bíblia em textos que a gente julga que são para não crentes e textos que são para crentes. Mateus 11, 28, 29 e 30 é o texto que a gente sempre lê em evangelismo para os que estão lá fora. Quantas pessoas amarguradas e angustiadas dentro das igrejas? Quantas pessoas sobrecarregadas? Quantas pessoas carregando fardos pesados? Quantas pessoas dentro da igreja que não encontraram paz para a sua alma? Quantas pessoas dentro da igreja que estão angustiadas, abatidas, atribuladas, sem alegria, sem paz? Pessoas que estão no ministério, estão esgotadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas Davi diz: refrigera-me a alma. Ele é o refrigério que nós precisamos, querido. Talvez você esteja aqui nessa noite, todo mundo te vê como exemplo, todo mundo acha que você está bem. Talvez você esteja aqui com um sorriso nos lábios, mas o teu coração está destruído. Talvez alguém que esteja assistindo, as pessoas pensam que você está em paz, que você está bem, mas por dentro a sua alma está angustiada, está abatida. Você tem chorado, você não sabe mais o que fazer, talvez ninguém saiba, só você e Deus. E Deus diz nessa noite: eu que refrigero a sua alma. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, o que esse Salmo 46 nos ensina? Que nós vamos passar por momentos de angústia. Quem disse para você que uma vida com Jesus vai ser só uma vida de pula-pula, irmãos? Quem disse isso? Quem disse isso não leu a Bíblia e não sabe o que é Evangelho. Quem disse que a caminhada com Deus é só de momentos felizes? Então o apóstolo Paulo não andou com o Senhor, porque ele chega a dizer: chegamos a nos desesperar da nossa própria vida. Ficamos abatidos, perplexos. Haverá momentos em que você vai olhar e pensar: meu Deus, será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que Ele não se perdeu? São 7 bilhões de pessoas na face da terra. Será que Ele não me esqueceu? Mas aquilo que Eliú falou para Jó, eu quero te falar nessa noite. Jó, ainda que pareça que não o veja, a sua causa está diante dele. Espera, pois, em Deus. Aleluia. Eu amo esse texto com todas as forças, porque foi esse um dos textos que Deus me fez saltar os olhos no meio do ano passado, quando eu estava no meio de um furacão, e foi sabe aquele texto que Deus fala contigo e muda a tua sorte? Foi esse o versículo que Ele falou comigo. Porque toda vez que eu estou sofrendo, eu recorro ao livro de Jó. Eu amo o livro de Jó. Jó, desesperado, angustiado, perdeu tudo da maneira que ele perdeu, e ele começa a questionar a Deus, ele começa a acusar Deus de injustiça, e os 3 amigos de Jó falando cada besteira, até que se levanta Eliú, o 4º amigo, o mais jovem, mas que foi usado tremendamente por Deus, e ele fala isso para Jó. Quando Jó começa a reclamar que Deus não está o vendo, que Deus não está nem aí para ele, Eliú diz: Jó, ainda que pareça que não o veja, a sua causa está diante dele, espera nele, Jó. Espera, Jó. A sensação é que Deus te abandonou, Jó. A sensação é que Ele não está nem aí para você. Espera, porque a sua causa está diante dele. Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Se nós somos as suas ovelhas, se você é bode cabrito, então coitado de você. Se você tem confiado no seu braço, se você não entendeu Jeremias 17:7, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço.
E às vezes a gente acha que maldito é o homem que confia no outro homem. Não, maldito é o homem que confia no homem, tanto no outro quanto em você mesmo. Se você confia em você mesmo, você está fadado ao fracasso, querido. É só ver que esse homem que escreveu esse salmo, inspirado por Deus, é o mesmo homem que adulterou e mandou matar. Porque quanta maldade há no nosso coração se nós nos afastarmos da graça de Deus. Aquele que está em pé, olhe para que não caia, diz o apóstolo Paulo. A nossa segurança está que somos guardados e sustentados por Deus. Ele refrigera a nossa alma. Ele cuida de nós. Meu amado, se a sua esperança no Brasil está na política, que Deus tenha misericórdia de você. Quão ingênuo você é. E não estou falando de lados políticos e nem de políticos em si, mas se a sua esperança está na política brasileira, que Deus tenha muita misericórdia de você. Se a sua esperança está na vacina, que Deus tenha misericórdia de você. Se a sua esperança está na economia, está nos homens, que Deus tenha misericórdia de você, porque a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança está naquilo que cantamos, irmãos. Falecido David Wilkerson, um grande homem de Deus, pastor americano, ele diz uma frase que eu amo: crentes não contam mentiras, eles simplesmente vão à igreja e as cantam. Eu acho maravilhosa essa frase, porque a gente canta: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, mas a gente não crê nisso muitas das vezes. Porque a gente às vezes acha que Deus perdeu o controle das coisas. Por isso que eu falei sobre ouvir a voz de Deus. Você diz que ouve a voz de Deus, mas você também ouve a voz do maligno. Eu não vou citar nomes porque eu não estou na minha igreja, porque eu fico muito à vontade para dar os nomes. Mas a gente tem pastor famoso que acabou de fazer um vídeo dizendo que Deus não está no controle de tudo. E que a pandemia é a prova disso. Olha a loucura de demônios que nós temos nas nossas igrejas. E os nossos jovens estão ouvindo isso. Que nós somos deuses. Que negar a nós mesmos é negar o próprio Deus. Olha como o diabo tem entrado nas nossas igrejas. Se nós não estivermos sensíveis à voz do Senhor, nós vamos ser levados pelo lobo, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge ao controle dele. Irmão, mas então eu não entendo. Eu também não, mas a Bíblia diz que ele é soberano e que todas as coisas agem para o nosso bem. Eu creio nisso e ponto final. Ele é o Senhor, não eu. Eu devo satisfações a ele, não ele a mim. Eu devo obediência e submissão a ele, não ele a mim. Ele é o pastor. Eu sou a ovelha que ouço a sua voz e sigo. E se essa voz nos levar para a cruz, amém, já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Gálatas 2, 21. Não temos mais vontade própria. A vida não é mais nossa, nós entregamos ela ao Senhor Jesus. Nós dissemos: Senhor, eu sou a tua ovelha, guia-me para onde tu queres, Senhor. Faz de mim, Senhor, aquilo que tu quiseres fazer. Essa é a oração de um cristão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade na terra como é nos céus. Jesus não me ensinou a orar que seja feito a minha vontade. Ele me ensinou a orar que seja feito a tua vontade. Ele me ensinou a orar no momento de maior angústia, onde o suor virou sangue, onde há amargura, onde há tristeza, onde há sofrimento. Ainda assim ele me ensinou a orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito a tua vontade e não a minha. Fé para determinar a vitória é fácil. A maior fé é no meio da dor, é no meio do sofrimento, dizer: Senhor, seja feito a tua vontade.
É quando a pessoa que nós mais amamos está no hospital. E a gente ora: Senhor, a minha vontade é que tu cure aquela pessoa, que tu tire ela de lá. E tu és poderoso para fazer isso, Senhor. Mas, Senhor, seja feito a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Se o Senhor é teu pastor e Ele te guia, então você pode ter a certeza de que você nunca está sozinho. Aleluia. Tem uma frase de um pastor americano que eu gosto muito, vira e mexe, eu posto nas redes sociais, que ele diz: o Senhor não nos prometeu que não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele prometeu que não passaríamos sozinho. Aleluia. Passamos pelos vales da sombra da morte. E a morte não é o maior medo do ser humano, não é a pior coisa que pode nos acontecer. O salmista diz: ainda que eu ande por esse vale, eu não temerei mal algum, qualquer tipo de mal, qualquer coisa ruim que possa me acontecer, eu não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Porque Jesus prometeu aos discípulos e a nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E se somos apedrejados até a morte, como foi Estevão? Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto, e o Filho de Deus à direita, e disse: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Não impute a eles esse pecado. Aleluia. E morreu. Feliz, sorrindo, tomando pedrada. Esse é o poder do Evangelho que homem nenhum nunca vai entender. Que podemos chorar, que podemos passar por um momento de angústia, que há momentos que a tempestade vem contra nós, mas se Jesus está no barco, ainda que momentaneamente dormindo, só o fato dele estar lá é a prova de que o barco não vai afundar e que no momento certo ele vai levantar e acalmar a tempestade. Aleluia. Para a glória dele, para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Isaías 41:20. Aleluia. Para a glória dele. Para a glória dele. Nós não estamos sozinhos. E se vier uma nova onda, se a igreja tiver que fechar as portas de novo, se tivermos que ficar em casa, nós não estamos sozinhos. E se formos presos por amor ao Evangelho, nós não estamos sozinhos. E se Deus te levar para o outro lado do planeta, sem ninguém, sem família, sem ninguém, como o salmista diz: ainda que o pai e minha mãe me esqueçam, o Senhor me acolherá. Aleluia! Não estamos só. Essa é a grande promessa gloriosa do Evangelho. Não estamos sozinhos nunca. Ainda que às vezes falte um ombro amigo, ainda que falte alguém para nos consolar, ainda que ninguém veja as nossas lágrimas, nós não estamos só, porque o Senhor está conosco. Aleluia. E para terminar, eu quero terminar com o versículo 6. Essa tão gloriosa promessa que eu tomo posse para a minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Você toma posse disso? A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Mas Rafael, mesmo quando o desemprego vier, Rafael, mas o salário acaba no dia 10. A bondade e a misericórdia do Senhor estará sobre a tua vida. Mas Rafael, eu peguei Covid. A bondade e a misericórdia do Senhor estará sobre a tua vida. Rafael, está tudo dando errado. A bondade e a misericórdia do Senhor estará todos os dias sobre a tua vida. Porque Romanos 8:28, Paulo é muito claro. Ora, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E tem uma versão da King James que eu adoro, que diz: ora, sabemos que Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz que todas as coisas nos fazem sorrir. Paulo não diz que todas as coisas momentaneamente são para a nossa felicidade, alegria e bem-estar. Mas ele diz que Deus age em todas as coisas, que através de todas as coisas, Deus trabalha para o nosso bem. Deus trabalhava na vida de José, quando ele estava no palácio de Faraó. Mas Deus já estava trabalhando na vida de José, quando ele estava como um escravo na casa de Potifar. Deus já estava trabalhando na vida de José, quando ele ficou mais de 2 anos preso. Porque Deus estava preparando José para um futuro que só o Senhor sabia. Aleluia. O que José fazia na casa de Potifar? Administrava a riqueza de Potifar. E a Bíblia diz que o Senhor era com José, e tudo que ele botava a mão abençoava, prosperava, de tal maneira que Potifar não sabia nem mais o que tinha, pois confiava tudo na mão de José. Oh glória, Deus está com José. Eu fico imaginando o coração de José pensando: agora as coisas estão melhorando na minha vida. Eu estou aqui, está tudo dando certo, o meu Senhor confia em mim, Deus está comigo. Até que um belo dia vem a mulher de Potifar e chama, e José diz não, até que um dia ela o agarra e tira as suas roupas e José sai correndo. Um parêntese, às vezes nós precisamos fugir e não enfrentar o pecado. Fugir do mal e da aparência do mal. Paulo para Timóteo, para os jovens: foge das paixões da tua mocidade. José correu. Eu fico imaginando, talvez José: caramba, agora eu fui fiel a Deus, agora Deus vai me abençoar, agora as portas vão se abrir. E José é preso na cadeia dos prisioneiros do rei. Um estrangeiro preso, acusado de tentar estuprar a mulher do seu senhor. Onde está Deus, Rafael, que não vê essas coisas? 2 anos se passaram, até um dia que Faraó tem um sonho e ninguém consegue revelar. O copeiro do rei se lembra de José e Faraó manda chamar José, dá um banho em José, troca as roupas de José, e José comparece perante Faraó e revela o sonho de Faraó e diz: ó rei, aconselho que você ache um homem prudente para que possa administrar isso aí. Faraó olha para ele e diz: quem melhor do que você para fazer isso? Você agora está acima de todo o Egito. Acima de você só eu. Faz conforme você quiser. Aleluia! E eu estou fazendo faculdade de História, eu acabei de estudar a matéria do Egito Antigo, e a gente estuda o sistema do Egito Antigo, e você não galgava posições sociais. O escravo era escravo até morrer, o camponês era camponês até morrer. Era só os amigos de Faraó que viviam bem, ninguém crescia na vida, mas Deus pega um escravo e coloca como governador do Egito, porque Deus pode fazer todas as coisas. Para a glória dele, não para a soberba de José, mas para a glória dele. E quando os irmãos de José se revelam a José, quando Deus prepara um banquete para José na presença dos seus inimigos, José diz: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Venham que eu vou alimentar e sustentar vocês. Aleluia! Muitos querem o trono de José, mas quantos querem perdoar aqueles que o fizeram mal? Porque, querido, lê lá, quando José veio de longe, os seus irmãos disseram: joguemos José no poço e vejamos o que será dos seus sonhos. Os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito e pensaram: vamos ver o que vai ser dos sonhos de José.
E o que aconteceu? Na verdade, os irmãos de José empurraram José para o sonho de Deus se cumprir na vida dele. Aleluia! Deus age em todas as coisas, até naqueles que tramam o mal contra nós. Deus usa para transformar em bem, querido. Não guarda rancor, perdoa, libera, ame. Deus age em todas as coisas para o seu bem. A pandemia veio para o teu bem. O desemprego veio para o teu bem. O sofrimento veio para o teu bem, porque o amanhã pertence ao Senhor e Ele vê aquilo que nós não podemos ver. Aleluia! Por isso que nós somos ovelhas que seguimos a voz do Senhor. Ainda que Ele nos leve pelo vale da sombra da morte, ainda que Ele nos leve para lugares estranhos, ainda que Ele nos leve para lugares de espinhos, no final, a bondade e a misericórdia dEle estará sobre nós todos os dias da nossa vida. Aleluia! Todos os dias, no meio da dor, no meio da prisão, no meio do sofrimento, a bondade e a misericórdia dEle estará sobre as nossas vidas todos os dias. Que você creia nisso. Que em 2021 você diga: Senhor, eu sou a tua ovelha, faz de mim o que tu quiseres fazer, Senhor. Feche as portas que tu queres fechar, irmãos. Deus abre portas que ninguém fecha, aleluia. E Ele fecha portas que ninguém abre, porque Ele nos ama. Se eu quisesse entrar numa porta que tivesse um leão atrás dela, como eu vou querer que essa porta esteja trancada? Aleluia. Deus tranca portas porque Ele sabe o que está por trás delas, nós não vemos. Ele fecha portas porque Ele sabe o que virá no amanhã. Entrega a sua vida na mão dEle, confia nele. Você já viu alguém na Bíblia que confiou no Senhor e se arrependeu? Você viu alguém na Bíblia que ouviu a voz de Deus e quebrou a cara? Eu não conheço. Sofreram, passaram pelo deserto, mas a vitória, o milagre de Deus veio, porque o nosso Deus, conforme diz Tiago falando de Jó, o nosso Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Entrega a sua vida na mão dEle, que Ele seja o seu pastor e que você seja a sua ovelha, e que você seja guiado por onde Ele quiser, sabendo que a bondade e a misericórdia dEle estará sobre a tua vida todos os dias, até que chegue o momento em que estaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração, e eu agradeço o carinho e a oportunidade em nome de Jesus.